Fala, Lê, tudo bem? E aí, Felipe? Galerinha, vou dar um minutinho só para ver se entra mais gente e aí mais pessoas possam acompanhar ao mesmo tempo, tá bom? Só para não pegar durante. E aí, Rodrigo? Fala, Everton. Bom, seguinte, deixa eu explicar aqui. Eu vou fazer a ideia, como é todo ano no Open, a galera manda mensagem pelo Instagram, pelo Zap, tirando dúvida, perguntando a respeito de movimentos, a dinâmica da prova, dos Open, dos workouts do Open, né? Eu vou fazer diferente esse ano. Vou fazer umas lives após os WODs, quando for possível, né? Logo em seguida, como eu estou fazendo hoje. Obviamente, eu dou uma estudada antes. E aí, para poder ajudar a galera que tem dúvida, não só em alguns padrões de movimento, mas também no flow da prova, né? Como é que ela procede, como é que a parte da súmula também, como é que preenche, até para ajudar não só quem está fazendo a prova, mas também para quem estiver arbitrando o colega, para quem estiver auxiliando lá o colega que estiver fazendo a prova, tá? Então, a ideia é essa, tá? Eu vou fazer o seguinte. Fala, André, tudo bem? E aí, Everton? Seguinte, galera, eu vou fazer tipo um briefing mesmo, tá? Vou fazer a descrição da prova, vou passar a descrição da prova. Depois eu passo algumas informações pertinentes a respeito dela, coisas importantes que vocês têm que se atentar, não deixar de saber ou fazer errado. Depois eu falo sobre os padrões de movimento e explico um pouquinho sobre a súmula, tá bom? Então eu vou fazer esse corre primeiro, essa passagem, e depois eu tiro dúvida para quem tiver alguma pergunta, quiser ter alguma curiosidade, e aí eu falo no final, beleza? Bom, vamos lá. A primeira prova que foi divulgada pelo Open, o 23.1, é um unwrap de 14 minutos para 60 calorias de remo, 50 toes-to bar, 40 wall ball, 30 clean e 20 ring muscle-ups. Oi, Thalita. Então, galera, é um unwrap de 14 minutos, onde vocês vão ter que fazer o maior número de rounds, o maior número de repetições possível dentro desse tempo de trabalho, essa janela de 14 minutos, tá? Bom, eu vou me atentar somente à categoria RX, porque senão a gente vai expandir demais, né, para as outras categorias, scale, adaptados e tudo mais. Então, vamos nos atentar ao RX e aí a gente consegue prosseguir melhor, tá? Bom, fala, Mohamed. Seguinte, 60 calorias de remo, 50 toes-to bar, 40 wall ball, onde a carga feminino 14 libras, masculino 20 libras, ou seja, 6 quilos para as mulheres, 9 quilos para os homens. E a altura, aí já começa uma primeira curiosidade, tá? A altura vai ser diferente para os homens e para as mulheres, coisa que a gente não tem mais se acostumado, né? A gente tem usado aqui, habitualmente, uma altura só e só diferenciar das cargas da bola. Então a altura vai ser 9 pés para as mulheres, o que seria algo em torno de 2,74 m, e para os homens 10 pés, 3 metros e 5 centímetros, tá? O clean, as 30 repetições de clean, é 95 libras para as mulheres, o que são 43 quilos, e 135 libras para os homens, o que é 61 quilos, e 20 ring muscle-up, tanto para homem quanto mulher. Assim como as calorias de remo também vão ser iguais, 60 para cada um, para cada gênero, beleza? Bom, uma coisa importante, galera, o Open ele pede e passa para a gente um floor plan, ou seja, uma planta de como deve estar distribuído o nosso layout de competição, o nosso layout de workout. Então, atenção para você reproduzir
essa planta, tá? O wall ball, uma coisa que vocês têm que se atentar que é o wall ball, a barra de pull-up, onde você vai fazer os tostobar, e as argolas podem ficar em qualquer direção, desde que elas estejam a 8 pés de distância do remo e da barra. Esses 8 pés, eles são 2 metros e 44 centímetros, tá? Então, obrigatoriamente, eles têm que manter essa distância. Eu não posso colar um aparelho no outro, um exercício no outro, por exemplo, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem olhar lá no PDF da CrossFit, no site deles. De qualquer forma, eu vou ver se eu coloco aqui também na página, tá? O atleta começa sentado no remo e ao sinal do start ele começa a remar. O monitor ele tem que estar ligado, ou alguns remos você começa a remar e ele liga automaticamente, mas eu aconselho deixar já ele ligado, e a mão tem que estar fora da manopla. Você pode já iniciar sentado, beleza? Uma coisa importante que a gente tem que se atentar... Fala, Vani. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que essa prova ela vai ter um tie break. Como é um rep de 14 minutos, pode acontecer de mais de um atleta terem o mesmo resultado, terminarem na mesma repetição do workout. E aí, Douglas? Então, para isso é que tem um tie break, ou seja, um critério de desempate. O tie break nessa prova vai ser o tempo registrado ao final das 30 repetições do clean. Então é importante que quem estiver arbitrando você, ou você se atentar depois vendo o vídeo, que você pegue o tempo da hora que você terminou as 30 repetições de clean. Esse vai ser o seu tie break, esse vai ser o seu critério de desempate para outros atletas. Então, digamos que eu tenha chegado até 20 repetições, até as 20 repetições do Ring Muscle Clean, ou seja, eu completei um round e não deu tempo de entrar no próximo round para poder remar. Isso, se eu não me engano, vai dar 200 repetições. Se outro atleta terminou também na mesma posição que eu, ou seja, com os 20 Ring Muscle Up, as mesmas 200 repetições, quem vai ficar na frente no critério de desempate é quem terminou primeiro os 30 cleans, beleza? Então vamos lá. Uma coisa importante também, extremamente importante, e até eu tenho que me atentar com isso, porque é de costume, sempre quando eu vou trabalhar um workout, uma prova, ou um WOD na box durante as aulas, quando é um rep, eu sempre coloco o relógio decrescente, ou seja, de cima para baixo. Então, se é um rep de 14 minutos, eu colocaria lá e iria programar 14 minutos decrescente até zero. Porém, nessa prova, nesse workout, você vai ter que fazer o contrário, você vai ter que colocar ele crescente, do 0 até o minuto 14, que é quando vai encerrar a sua prova. E isso vai ser importante para você anotar justamente o tie break que a gente acabou de falar, beleza? Oi, Lu, tudo bem? Então, galera, vamos lá, beleza. Para quem for filmar, quem for fazer submissão de vídeo lá junto com seus resultados, com seu score, é importante que você filme todos os pesos, né, as cargas, distância que está sendo pedida pela CrossFit, e também os materiais, beleza? Assim como as suas cargas, o material, e de acordo com a planta que a CrossFit já divulgou, tá? Deixa a câmera numa direção onde está indicada da mesma forma lá no foreplane. Então, eu não posso posicionar a câmera de qualquer jeito. A própria CrossFit ela já indica lá a posição que a câmera tem que ficar. Na verdade, ela está dando duas possibilidades lá, tá? Obviamente, o vídeo não pode ter corte, não pode ter edição. E uma coisa importante é que vocês têm que se atentar para que ninguém passe durante a sua filmagem. Seja um aluno, seja o próprio coach, quem estiver lá treinando também. E até mesmo o seu próprio árbitro, eles não podem passar durante a frente da sua câmera, durante a sua gravação, beleza? Então, isso tudo é somente uns lembretes, os primeiros alertas que você tem que se atentar aí para poder começar a sua prova, beleza? Bom, dito isso,
vamos lá, vamos começar a falar dos padrões de movimento, vamos começar a falar dos exercícios, dos elementos, tá? No remo, galera, é indicado lá, tem indicação que o remo seja da Concept. Então, assim, se você não tem outro remo, paciência, você tem que procurar um remo que seja da Concept ou o que você tiver aí, mas isso vai depender muito do teu objetivo na prova, do teu objetivo durante o Open. Se você estiver só se testando, só fazendo para poder experimentar e se comparar com o restante do mundo, sem uma pretensão de saltos maiores, né? Ou seja, passar para a próxima fase e tudo mais, é bom que você saiba disso, tá? O monitor ele começa zerado do remo, você começa sentado, como eu já falei, com as mãos fora da manopla, você não pode começar segurando a manopla, por exemplo. Ao start de 3, 2, 1, 0, aí você pega a manopla e começa a remar, e você tem que permanecer sentado e com a mão na manopla até chegar às 60 calorias de remo. Então eu não posso tá lá, por exemplo, com 59 calorias, dar uma remada forte, contando que vai chegar a 60, botar a manopla no lugar e já sair. Então mantenha a sua mão na manopla, ou seja, remando ainda até completar as 60 calorias para você poder sair do remo, beleza? Se estiver filmando as calorias, tem que ser mostrada, ou seja, se você estiver filmando o seu workout, tiver com uma pretensão de passar para a próxima fase, esse vídeo ser realmente fidedigno, as suas calorias têm que estar sendo mostradas, tem que estar visível na sua filmagem, beleza? Bom, passamos do remo, a gente vai para as 50 repetições de Toes-to-Bar. E aí a gente entra um pouquinho mais específico nos padrões de movimento. A gente sabe que todo movimento em suspensão, do grupo de movimentos de hang, você tem que começar com os pés fora, os braços totalmente estendidos. A pegada na barra, ela pode ser por cima, por baixo, pode fazer pegada mista, não tem problema. Os calcanhares fora do chão, obviamente, para você caracterizar que você está em suspensão. Os pés, eles devem tocar na barra por dentro das mãos, não pode ser na mesma direção da mão ou por fora, e qualquer parte dos pés pode ser tocado na barra, tá? Peito do pé, dedos do pé, sola do pé, não tem problema nenhum, desde que os dois pés toquem ao mesmo tempo na barra. Show? Você pode usar o esparadrapo para poder se segurar na barra, ou você pode usar o grip, o seu palmar. Porém, os dois, galera, não pode ser utilizado. Então, eu não posso colocar esparadrapo ou qualquer outra fita na barra e também usar o meu palmar ou o meu grip. Ou uma coisa ou outra. Isso não sou eu que estou falando, tá bom? É a CrossFit que está pedindo para que seja desse jeito. Ou você usa uma coisa, ou você usa outra, mas não as duas. Indo para o wall, a bola, obviamente, ela começa do chão, ela vai começar à frente do seu corpo, né? Agacha até você quebrar o paralelo, e aí quebrar o paralelo é passar o seu vinco do quadril em relação ao topo do seu joelho, a parte superior do seu joelho. O Mad Ball Clean pode ser utilizado, ou seja, eu posso pegar a bola e já iniciar fazendo uma extensão e um agachamento para poder arremessar a bola, mas não é obrigatório. A rep ela é válida quando o centro da bola ela atingiu o alvo de forma clara no alvo que você marcou lá, que a gente já falou já da altura, beleza? Se ela raspar ou se ela não encostar no alvo, no target, essa repetição não é válida, então automaticamente é um no rep. Se a bola cair no chão, você não pode pegar ela quicando, você tem que deixar ela parar de quicar, ou você encosta ela no chão para caracterizar que ela está saindo do chão sem quicar. E se você for utilizar o alvo de parede, galera, que alguns boxes não tem o alvo de metal, mas sim um alvo na parede, o indicado pela CrossFit é que a borda superior dela seja a marca mínima que você precisa como alvo, de acordo com a metragem que eles estão pedindo, seja para masculino ou feminino, beleza? Então se atentem a isso. Se o alvo for da parede, normalmente é uma linha, essa linha de cima, ela tem que ser o limite mínimo do que está sendo pedido. Então, cuidado, para que dentro dos treinos do boxe, normalmente você acerta o meio da linha ou uma parte da linha, ela não esteja abaixo da marca pedida pela CrossFit, ok?
Beleza. Passando para o clean, você terminou lá as 40 repetições de wall, foi para o clean agora, que são 30 repetições. Obviamente a barra começa do chão, porque o movimento do clean não é hang, então ele não vai sair em suspensão. Você tem que estar com as presilhas na barra, então se atenta lá também às cargas, né? Já falei lá no início do vídeo. E qualquer movimento de clean pode ser feito. Você pode fazer um muscle clean, um power clean, um squat clean e até mesmo um split clean, tá? A rep ela vai ser validada quando o seu corpo estiver estendido e alinhado, e a extensão a gente está falando de quadril e joelhos, os pés alinhados também, a barra em front rack, ou seja, a barra ela tem que estar à frente do seu ombro e claramente os seus cotovelos à frente da barra ou à frente da sua mão, como parâmetro, tá? O que não vai ser validado vai ser, ao finalizar o movimento, você não ter estendido antes de descer a barra, assim como outras possibilidades de no rep também. Fala Ju, tudo bem? Ulisses, Daniel, fala galera. Bom galera, terminou, você passa agora para as 20 repetições do ring muscle up, ou seja, os muscle ups na argola. Assim como a gente falou lá do Tostobar, é um movimento do grupo de hang, né, em suspensão. Então você vai começar claramente com os pés fora do chão, o seu braço estendido. O keeping pode ser utilizado para você iniciar o movimento, mas qualquer outro movimento ginástico que não seja permitido pela CrossFit, ela não vai ser considerada como uma rep, então esse movimento já é invalidado daí, tá? Se for conectar uma repetição na outra, ou seja, fazer mais de uma repetição sem soltar a argola, o seu corpo embaixo da argola ele tem que mudar de direção, tá? Não pode passar os pés da borda inferior da barra, assim como a gente também está acostumado a fazer com o bar muscle up. E em algum momento a gente sabe que durante a entrada na argola eu tenho que ter alguma fase de dip. Essa fase de dip ela se caracteriza como uma extensão do cotovelo. Não precisa ser uma flexão, extensão de cotovelo tão grande, mas por menor que seja, eu tenho que caracterizar um dip, ou seja, uma extensão do cotovelo ao entrar na argola. E essa rep ela vai ser validada quando eu estiver com o meu cotovelo totalmente encaixado, ou seja, com o braço estendido e alinhado em suporte da argola. O que quer dizer isso? Que eu tenho que estar sobre a argola. Se eu entrei e fiz uma extensão do meu braço, por mais que ele esteja estendido, mas eu estou fora da argola, eu não estou em suporte, eu não estou apoiado sobre a argola. Então, a rep é válida após eu fizer essa extensão sobre a argola. Beleza? Bom, aqui a gente termina sobre os padrões de movimentos e a gente pode entrar para poder falar agora das súmulas, da súmula, né? Vou dar um bisu sobre a súmula. Eu não vou conseguir mostrar a súmula aqui para vocês, mas quando vocês estiverem vendo o vídeo aí depois, para quem for ver depois, aliás, quem puder aí compartilhar com o colega, marcar o colega aqui depois, tenho certeza que vai ajudar também aos colegas que estiverem treinando, competindo e até mesmo arbitrando, e vai ajudar também o tio aqui a propagar melhor para a galera e o canal ter um engajamento melhor para outras pessoas, tá? Então vamos lá, galera, a súmula. Como a gente já falou, é uma rep de 14 minutos, então aparece à esquerda a descrição do workout, embaixo tem as suas variações de categorias, mas a gente está se atentando somente ao RX, e ao lado vem discriminado repetições por movimentos. Então tá ali primeiro 60 calorias de remo, e aí você vai reparar que lá no finalzinho à direita tem um número 60 que é referente às 60 calorias, às 60 repetições, vamos dizer assim, cada caloria uma rep, às 60 repetições do remo. Aí embaixo 50 tostobar, e aí você repara que lá no canto à direita mudou para 110, ou seja, porque ali, se você passar dela, você já acumulou 110 repetições, que foram as 60 calorias de remo com os 50 tostobar, por isso os 110. Abaixo vem os 40 wall balls, então acrescentando esses 40 wall balls, você vai ver que lá do lado está 150 reps, e assim vai.
30 cleans, passou para 180 e 20 muscle clean, o ring muscle up, perdão, um total de 200 repetições, que é o número de um round completo. Só voltando ali um pouquinho, se você reparar que lá ao lado dos 30 cleans tem um espaçozinho escrito time, ou seja, lembra que eu expliquei a respeito do tie break? Então, é justamente ali que você vai anotar o tempo que estava na hora que você terminou a última repetição dos 30 cleans, que é o seu tie break, beleza? Então, se você terminou esse round aí, fez os 20 muscle up e ainda tem tempo dos 14 minutos, você continua. Então, volta de novo lá para 60 calorias e vai acumulando o número de repetições, tá? Lá no finalzinho, depois que você terminar a prova, você vai colocar o seu nome, ou seja, o atleta, né? Embaixo você pode colocar o local, que é onde você está realizando a sua prova. Ao lado, à direita, o judge, ou seja, quem estava te arbitrando. E os resultados, lá no finalzinho à direita, está em cima, primeiro o tie break, ou seja, aquele tempo lá que você terminou os seus 30 cleans, que vai ser o seu critério de desempate. Oi, Nath, tudo bem? E embaixo o número de repetições total que você fez nesse workout. Como é um rep, o seu score é o número de repetições. Se fosse um for time, o seu resultado seria o tempo que você terminou ou o número de repetições que ficaram faltando. Beleza? Aí ali embaixo ainda tem uma outra alternativa que você pode preencher, que se você fez RX ou scale, né, adaptado. Enfim, é isso, galera. Bom, expliquei bem aí. Como eu falei no início, a ideia era passar um pouquinho a visão geral de como você pode e deve fazer esse workout, esse 23.1, a primeira prova do Open desse ano. Descrevemos o workout como ele é, falamos um pouco a respeito do floor plan, né? Ou seja, o layout da sua arena, o layout do seu workout, os padrões de movimento e explicamos um pouquinho como é que você pode interagir com a súmula, a forma correta de você preencher ela. E agora eu vou dar um espaço, eu vou dar um tempinho para quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar ou alguma curiosidade. Se não, eu encerro a nossa live de agora, beleza? Aproveitando, após, galera, curte aí, comenta, compartilha com o colega, ou então marca o colega aí para ele poder também mandar bem nessa prova aí, para ele não fazer nada errado quando ele tiver, independente de estar gravando ou não, mesmo se ele não estiver gravando e ele estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai estar fazendo outro workout que não é o que a gente tem que fazer, né? Então a gente sabe que qualquer coisinha que você muda, seja ou uma carga, ou uma altura de algum alvo, ou o procedimento do layout ou da dinâmica da prova, você passa a estar fazendo outra prova, tá? Fala, Lu, eu sei que você falou do RX, mas qual seria o movimento para poder fazer o bar muscle up para o scale? Lu, se eu entendi, você quer saber qual é a variação do ring muscle up, né? Para falar a verdade, eu não vi os adaptados, não vi como é que estão as adaptações, ou seja, para o scale, porque o meu objetivo era poder passar logo essa live para a galera, para quem já ia testar hoje à noite mesmo, ou para quem vai testar amanhã cedo. Então eu corri para poder estudar logo o prescrito pela CrossFit, mas eu imagino que no lugar lá do ring muscle up pode ser ou bar muscle up, ou chest to bar, ou pull up, ou jump pull up, que seriam as variações mais comuns, tá bom? De qualquer forma, eu posso te ajudar depois amanhã na aula e a gente conversa melhor, te tiro dúvida, tá bom? Fala, Pedro. E aí, Angélica, quanto tempo, Angel? Tudo bem? Bom, galera, se alguém tiver mais alguma dúvida, fala aí. Se não, vou encerrar o vídeo. Tem uma pergunta aqui do Vandré. Vi um movimento no Insta do Chiquinho no ring muscle up e foi no rap. Acredito que a linha do tronco
estava atrás da argola, mesmo feito a extensão do cotovelo. Você chegou a ver? Não, Vandré, não vi esse vídeo de Chiquinho, cara, mas pelo que você está descrevendo, se ele fez a extensão do braço, ou seja, o encaixe do cotovelo, que é a finalização do ring muscle up, fora do apoio, ou seja, sem estar acima da argola e sim para trás, provavelmente foi considerado sim um movimento inválido, um movimento de no-rep. Assim como você participou do curso, né, do nosso curso de padrões de movimento e arbitragem, você deve lembrar que a gente falou sobre isso lá. Então, infelizmente, essa rep aí deve ter sido invalidada de Chiquinho. Beleza? Que bom, Lu. Qualquer coisa a gente se fala, tá? Então, galera, eu vou salvar o vídeo, vou deixar aí, então compartilha com o colega, ou então marca o amigo aí, eu tenho certeza que vai validar, vai ajudar de alguma forma aí o restante da galera, beleza? Vou tentar fazer a mesma coisa pro 23.2, mas gostaria do engajamento de vocês também, para que eu me sinta, de certa forma, engrandecido de estar ajudando. Então, compartilha com a galera, marca aí alguém e beijo, galera. Bom teste para vocês, boa prova e a saga continua. Beijos.